Muita gente tem dúvida quando vai fazer uma costura num tecido que não é tecido plano, que é uma malha. Para quem não sabe a diferença de tecido plano para malha, é o seguinte: o tecido plano é todo tecido que não tem elasticidade no sentido do fio reto. E malha é aquele tecido que ele estica em todas as direções, né? O tecido plano no fio reto não estica, na trama ele estica um pouquinho, no viés ele estica muito e a malha estica em todas as direções. A técnica para a gente costurar o tecido plano na máquina caseira é uma, a técnica para a gente costurar a malha é outra, tá? Primeira coisa que eu quero que você saiba, que eu acho que é importante: qualquer máquina você consegue costurar o tecido da malha. Qualquer máquina. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte: ajustar, regular a sua máquina corretamente e para que você consiga obter uma boa costura, né? O que normalmente acontece quando você vai passar a costura na máquina caseira é que a costura arrebenta. Só que existe uma técnica que a gente usa para evitar que isso aconteça. Outra coisa que é importante: a agulha que você usa não pode ser a mesma que você usa para fazer tecido plano, para costurar tecido plano. Por exemplo, se você for costurar um jeans ou um tecido mais encorpado, você vai usar uma agulha 16, uma agulha 18 e às vezes até uma agulha 21 para você costurar na máquina caseira. Para você trabalhar com malha, você tem que usar ou a 11 ou a 14. Normalmente, nos manuais das máquinas, existe a informação, vem escrito assim, para você costurar com agulha tamanho 11, que ela vai ser adequada. Apesar que agora não existe mais tamanho 11, né? As agulhas elas estão mudando, então você tem tamanho 10 e tamanho 12. Então você escolhe uma dessas duas para você trabalhar com a malha, mas eu ainda tenho um estoque antigo de agulhas aqui em casa, eu ainda estou com essas agulhas antiguinhas aqui. Então, agulha 11 ou agulha 14. Se for uma malha de poliéster, uma malha mais fina, você usa agulha 11. Se for uma malha mais grossa, mais encorpada, uma malha de algodão, você usa a agulha 14. Na minha experiência, o que eu observei é que a agulha 14 ela produz uma costura mais bonita, mais reforçada e o ponto falha menos, tá bom? Devido a ela ser um pouquinho mais grossa do que a 11. Outra coisa, a linha que nós usamos normalmente para a gente costurar o tecido plano é esse aqui, né? O retrozinho. Isso aqui é uma linha de poliéster da Drima. Normalmente a gente usa esse daqui para fazer a costura no tecido plano, ou então esse tubo maiorzinho aqui, né? Que tem gente que conhece como cone, tem gente que conhece como carretel. Eu conheço como cone. Carretel ele é menorzinho assim e mais gordinho. Então são essas linhas que a gente usa para costurar o tecido plano. Para a gente trabalhar com malha, a gente não pode usar essas linhas na parte da bobina, tá bom? A gente vai colocar uma linha dessas aqui em cima na máquina, normalmente, como se a gente enfiasse para costurar um tecido qualquer. E na parte de baixo, nós vamos usar o fio de overlock. Veja só. O fio de overlock, ele é bem mais fino. Ó, essa bobina aqui está colocada com fio de overlock. E essa daqui está com essa linha aqui que é de poliéster. O fio de overlock ele é bem mais fino do que a linha comum de costura. Vou esperar a câmera fazer o foco. Aqui, ó. Tá vendo só? Você puxa o fio de overlock, ele tem uma certa elasticidade, ó. A linha comum de poliéster ela é mais grossa. E o fio de overlock ele é bem fininho, bem delicado. Além dele ser elástico. Quando você compra o fio de overlock, ele vem nesses tubos grandes aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem grande, ó. Tem esse daqui para você ter uma ideia do tamanho. Esse daqui é o de linha de poliéster e esse é o de overlock. Existe um que é maior do que esse aqui ainda. Se eu não me engano é com 1 kg de linha. Ele é bem grande, mas é a mesma coisa. Então o que eu recomendo a você? Você ter na sua casa uma bobina, pelo menos uma bobina branca e uma bobina preta, com essa linha de overlock aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai enfiar sua máquina normalmente com a linha de overlock, como se você fosse encher a bobina com uma linha comum.
Normalmente você passa nos locais corretos aí na sua máquina, você observa no manual, e você tem uma bobina cheia com linha branca e uma bobina cheia com linha preta. Porque normalmente o fio de overlock, a bobina, a linha que fica embaixo na costura, ela não aparece tanto quanto a linha que fica em cima. Então não é necessário, eu pelo menos eu não acho necessário você comprar, por exemplo, uma linha de cada cor, você tem um cone amarelo, um cone vermelho, um cone azul, um cone verde. Até porque essas linhas aqui, elas demoram, aqui comigo, elas demoram meses para acabar. E eu tenho bastante serviço que eu faço. Então, se aqui comigo elas demoram meses, você que é uma pessoa que às vezes pega muito menos costura do que eu, vai ficar com isso daqui durante anos. E essas linhas, elas ressecam. Qualquer linha resseca. Se você não mantiver guardada da forma correta, ela vai ressecar, ela vai arrebentar enquanto você estiver costurando, vai virar um horror. Então vamos lá, já falei da agulha, já falei do tipo de linha. A técnica que nós usamos para costurar malha é diferente do tecido plano, eu vou ensinar para vocês. Você vai fazer o seguinte, você vai enfiar a sua bobina na sua máquina normalmente, igualzinho como você faz com a linha comum. Aqui eu estou trabalhando com a bobina alta, tá bom? Mas existe também aquelas bobinas que são as baixas, que você coloca aqui na frente na horizontal. O procedimento é o mesmo, tá? Você não precisa fazer regulagem nenhuma aqui na parte de baixo, na caixa da bobina. Você só coloca lá no lugarzinho dela e vai passar a linha na parte de cima normalmente, tá bom? Eu vou passar aqui na minha máquina, lembrando que a minha máquina é meu Gingênios, mas você pode fazer em qualquer máquina que você tiver aí na sua casa. A minha experiência mostrou o seguinte, que a máquina preta, ela é excelente para trabalhar com malha. Ela costura muito bem. Então, se você tiver uma maquininha preta aí na sua casa, experimenta fazer esse passo a passo aqui nela, que eu acredito que você vai ter um bom resultado, tá bom? Então vamos lá, já coloquei aqui a linha na agulha, vou pescar a linha de baixo normalmente, como a gente faz para começar qualquer costura. Eu gosto de tirar o pé calcador porque eu acho que eu fico com mais espaço aqui na agulha para eu movimentar aqui, né? Meus dedos são grandes, então tá tudo pronto aqui. O comprimento do ponto você pode manter entre 2,5, 2, dependendo do tipo de malha que você estiver trabalhando. Se for uma malha mais encorpada, eu recomendo você trabalhar com um ponto maior. Pode ser no 2,5, mas eu não recomendo muito mais do que o 3, tá? Não mais do que o 3. Porque acima do comprimento de 3 milímetros, na maioria das máquinas o comprimento é medido em milímetros, aí vai ficar um ponto muito grande. Aí vai ficar parecendo ponto de barra. E não é o que a gente quer aqui. Então trabalha com 2,5, 2. Se você está trabalhando com uma malha mais frágil, pode usar um pontinho menor, tá bom? Então vamos lá. A máquina já está pronta para costurar. Antes da gente começar a passar a costura aqui na nossa máquina, nós precisamos fazer um teste dos pontos, do tipo de costura que a máquina está regulada para fazer, para a gente saber se essa regulagem que a máquina tem agora é a ideal para a gente trabalhar com a nossa malha. Então, eu recomendo que você passe essa costura num retalho, porque isso vai te poupar muito trabalho depois para você ter que desmanchar, refazer. Às vezes, dependendo do tecido que você costura, ele só de você ficar manuseando, desmanchando, ele já estraga, desfia, enfim. Então, eu recomendo que você faça isso. Teste antes num retalho essas costuras agora que nós vamos fazer daqui para frente, e aí você vai poupar tempo e não vai ter o estresse de ter o seu trabalho danificado, ou às vezes você até desanima de fazer aquilo. Eu tenho um vídeo um pouco mais antigo do que esse daqui, é um vídeo número 24, se eu não me engano, onde eu explico bem detalhadamente, bem mastigadinho, o passo a passo, mais assim, com mais clareza para você costurar a malha. Então, se de repente você ficou com alguma dúvida aqui nesse passo a passo que eu estou fazendo, dá uma olhada nesse outro vídeo, porque lá tem muita informação bacana que às vezes ficou faltando para você aqui, ou se você ficou com alguma dúvida que você não viu respondida, porque eu acredito que os dois vídeos vão se complementar. Eu estou trabalhando aqui com a minha camiseta pelo avesso, tá?
Aqui é a costura feita na overlock. Vamos imaginar então que você quer diminuir um pouquinho a lateral da sua camiseta. Você vai vir aqui, vai colocar o tecido aqui debaixo da máquina normalmente. Você vem, dá um retrocesso, como se você fosse fazer uma costura normal. Agora, eu vou passar uma costura como a gente faz um tecido plano, para você ver o que acontece. Aqui, ó. A gente faz assim, né? Retrocesso no final. Veja só. Tá vendo aqui, ó, no meu caso, essa malha aqui ela é 100% algodão, ela repuxou. Viu só? E outra coisa, a camiseta de malha, como ela estica, se você for vestir essa camiseta e ela tiver com a costura desse jeito, olha o que vai acontecer. Viu? A costura arrebenta. Olha aqui, ó. Tá vendo só? Olha o fio de overlock, como é que fica bonitinho na malha. A costura arrebenta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro de tudo, você vai esticar a malha enquanto você costura. Você dá o retrocesso normalmente e aí você estica a malha. Esse aqui é o segredo, ó. Tá vendo só? E vai passando a costura. Aqui, normalmente. Como que você faz para você saber quanto que você tem que esticar? Você tem que esticar mais ou menos. Aí você tem que fazer um teste com um retalho do mesmo tecido. Por quê? O segredo para você costurar a malha é você esticar. Se você esticar muito pouco enquanto você estiver passando na máquina, o ponto vai falhar. E se você esticar demais, a sua costura vai ficar toda ondulada. Então você tem que fazer um teste num retalho do mesmo tecido, de preferência, para você saber como que é o correto tensionamento da malha, para você ter o resultado que você quer, tá bom? Vamos ver aqui como ficou a costura, ó. Tá vendo? Essa primeira aqui eu não estiquei, essa segunda eu já estiquei, ó. Você vê que a malha não ficou ondulada, tá vendo só? Mas, observa aqui, ó, os pontos, eles estão muito frouxos, ó. Tá vendo? Tá bem frouxo, ó. Aqui dá pra ver bem, viu? Ó, quando eu estico, olha o que acontece, ó. A malha estica junto com a costura. E a costura não arrebenta. Ok. Resolvi o problema de não arrebentar os pontos. Só que, em compensação, eu consegui outro problema, que são esses pontos aqui muito frouxos. Ou seja, eu preciso regular a minha máquina, preciso regular o comprimento do ponto para fazer um ponto menor, para que não fique esses pontões grandes assim e frouxos demais. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando no 2,5. Eu vou reduzir um pouco, vou colocar no 2. E vou diminuir um pouquinho a tensão da linha da agulha, tá bom? E vamos ver aqui qual é o resultado. Vamos fazer o retrocesso. Aqui eu vou esticar e a gente costura. Observa o seguinte, ó. Eu vou segurando a malha aqui atrás da máquina e vou esticando. Tá vendo? Ó? Eu seguro e eu vou esticando e enquanto a máquina vai puxando o tecido para trás, eu vou ajudando aqui, ó. Eu movimento as minhas mãos junto com o tecido que a máquina puxa. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo só que a costura ainda ficou um pouco frouxa na parte de cima? Veja só. Ah, mas ela já ficou mais bonita do que essa daqui. Então, eu tenho que trabalhar com um ponto menor ainda. Então, eu estou trabalhando aqui no 2, eu vou colocar no 1,75 mais ou menos. Retrocesso. E vamos lá. Dessa vez, eu vou esticar a malha um pouco menos. Vamos ver o que acontece.
Vamos ver. Aqui, ó. A costura que eu fiz é essa última aqui, essa quarta. Olha só como ela já ficou bem menos frouxa do que as outras. Tá vendo só? O que eu fiz aqui? Eu fui testando. Aqui eu não estiquei a malha. Aqui eu estiquei, mas o ponto estava muito grande. Aqui eu estiquei, diminui um pouquinho o comprimento do ponto, mas mesmo assim ainda estava muito grande, estava muito frouxo. E aqui eu estiquei menos e diminuí bastante o comprimento do ponto. Nesse caso aqui eu estou trabalhando entre 1,5 e 2, que dá mais ou menos 1,75. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando os pontos da minha máquina, testando a costura da minha máquina, para eu encontrar a regulagem ideal. Isso daqui nós estamos fazendo com a malha, nós fazemos com qualquer tecido que a gente for costurar. A gente faz essas regulagens, a gente faz esses testes aqui, ó, para a gente encontrar a regulagem ideal para a gente poder costurar a nossa malha. A mesma coisa nós faríamos se a gente fosse costurar um tecido que a gente não está acostumado. Então você tem que vir aqui, testa o ponto num retalho até você descobrir qual é a regulagem ideal da máquina, tá bom? Então aqui estou fazendo mais um pouquinho, dou aqui um retrocesso. Veja só, a costura já ficou mais bonitinha, tá vendo? Menos torta do que as anteriores. Por que isso daqui é importante? Se você for fazer uma costura num tecido que você não conhece, você não está habituado a trabalhar com ele, vamos supor, você passou uma costura enorme, aí de repente você não percebe que a sua costura está saindo com defeito, ou que não está ficando legal, não está ficando do jeito que você quer, você vai ter que desmanchar aquele montão de costura que você já passou, para você poder refazer. Isso daqui te poupa tempo, te poupa trabalho, te poupa o estresse de você ter que desmanchar, ir lá e refazer, porque muitas vezes nessa da gente desmanchar, refazer, a gente desanima e larga a mão daquilo. Eu conheço muita gente que faz isso. Eu mesmo já fiz muito isso no passado. Mas existem técnicas que a gente pode usar para a gente não passar por certos perrengues à toa. Essa é uma delas. Então, vamos fazer agora a costura definitiva do outro lado da camiseta. Eu vou vir aqui. Vamos supor que você quer reduzir a camiseta um pouquinho. Normalmente a camiseta, as peças de malha são costuradas com overlock. Tá vendo aqui, ó? Só que você não precisa ter a máquina overlock, você pode simular isso daqui na sua maquininha caseira. Tá? Você vem aqui, eu já descobri qual é a regulagem ideal. Eu simplesmente vou trazer para a costura definitiva o mesmo procedimento que eu usei naquelas costuras de teste. Então eu venho aqui, vamos supor que eu quero reduzir um pé de máquina, que no caso aqui dá aproximadamente meio centímetro. Então eu vou passando a costura, verifico aqui se está tudo ok, tá vendo? Olha que bonitinho que fica o fio de overlock na malha. Verifico se está tudo ok. E vou passando a costura. Viu só? Olha só como ela sai bem mais bonita. Isso daqui, gente, é para a gente fazer a costura reta, tá bom? Existe uma outra técnica que você também pode usar, que é você fazer um zigue-zague bem estreitinho, que ele também dá certo. Você faz um zigue-zague bem estreitinho, que aí conforme a malha estica, você consegue que a costura não arrebente, você consegue esse efeito. Porque o zigue-zague ele tem uma elasticidade, um ponto zigue-zague. Então você pode fazer dos dois jeitos, só que a maioria das máquinas hoje em dia tem zigue-zague. Mas eu conheço pessoas que não têm máquina zigue-zague em casa, que só tem às vezes uma pretinha ou uma reta industrial, tá bom? O procedimento é o mesmo. Então você vai usar essa técnica aqui, ó. Aí você vem fazendo e você vai fechar a lateral da camiseta toda com essa costura. Isso aqui eu estou dando um exemplo da camiseta, mas pode ser qualquer peça que você queira costurar que seja de malha, tá bom? Pode ser uma calça legging, pode ser uma cueca, uma calcinha, pode ser, enfim, qualquer coisa que você queira costurar.
o procedimento é o mesmo. O único porém é que se você for costurar, por exemplo, aqui eu estou passando no fio reto da malha, na direção do fio reto. Se você for costurar ou na direção da trama ou no viés, pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho, principalmente no viés. Eu já percebi que isso acontece, tá bom? Que a máquina ela é um pouco mais teimosa, nem sempre ela acerta de primeira. Esse aqui é o resultado. Veja só como fica a nossa costura. Aqui é na parte de cima, na linha de poliéster, aqui é na parte de baixo, no fio de overlock. O fio de overlock ele dá uma costura bem bonita, eu acho, na malha, fica um tracejado bem bonitinho. E veja só, aqui ó, a costura não arrebenta, a costura estica junto com a malha e ficou uma costura forte. Se a gente abrir aqui, ó, tá vendo? Você só vê um pouquinho do fio de overlock, veja só. Claro que aqui, se você quiser, você pode fazer com a linha da cor da camiseta, não é obrigatório você usar a linha branca ou a linha preta, como eu falei, tá bom? Mas aí você compra a linha da cor certinha, tá bom? O fio da cor certinha. E é assim que fica. Veja só. Muito bom. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você consiga reproduzir aí na sua casa. E até o próximo vídeo.